Estamos começando mais um ProsaCast. Eu sou o Nilmar Olímpio e hoje estou recebendo aqui com muita alegria Patrícia Reis, ela que é psicopedagoga, e hoje vamos falar sobre um assunto aí muito interessante que até eu estava conversando com a Patrícia aqui um pouco antes, muitas pessoas não sabem, não são atualizadas do assunto, que é o autismo, né? Isso. Aí eu convidei a Patrícia aqui, que é psicopedagoga, para falar sobre o assunto. Tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao ProsaCast. Prazer te receber. Obrigada. Como devo chamá-lo? Nilmar. Nilmar. Obrigada, Isso. Nilmar. Satisfação estar aqui. Obrigada pelo convite. Diante de tantas profissionais na cidade, pelo convite, me sinto lisonjeada. Imagina. Já agradeço o presente que ela me deu, um livro aqui, com o título Transtorno do Aspecto Autista, correto? Vou ler ele com muito carinho, tá bom? Tratamento baseados em evidências. Isso. Isso é o mais importante. Tratamento para autismo, muita gente vende. Mas o que é científico é que separam os homens dos meninos, os bons dos maus, principalmente. Correto. Patrícia, quando falamos em autismo, falamos também sobre a síndrome de Asperger, né? Você falou que agora não existe mais isso, Não. né? Tá, vamos fazer um apanhado histórico, então. Esse nome, síndrome de Asperger, ele se denomina por conta do médico austríaco Hans Asperger. Ele viveu na Viena nazista dos anos, na mesma época de Hitler, né? Lá naquela época, exatamente naquela época, tá? E por que ele teve a sua importância para a história dos transtornos do neurodesenvolvimento? Porque ele era um médico, né? E algumas crianças que não eram tão comprometidas neurologicamente e voltado para a saúde mental, que era chamado os tais de, na época, né? Na época, veja, estou falando de um apanhado histórico, não é eu que estou chamando, é que chamavam assim. Na época eram chamados de os loucos santos. Por que os loucos santos? Porque eles não tinham uma saúde mental boa, né? Absoluta, mas também não faziam nada de mal a ninguém. Eram crianças que viviam em seu próprio mundo, que eram quietas, que tinham interesses restritos e que eram aparentemente saudáveis, que não tinha nenhuma deficiência aparente. Aí, estas crianças, esse médico, ele as livrou da câmara de gás, porém, as levou para experimentos científicos. Então, assim, tem inclusive um livro que fala sobre o nome do livro chama-se As Crianças de Asperger e fala exatamente sobre a história desse médico, sobre como que tudo ocorreu. Então esse médico, ele livrou algumas crianças já na época autistas da câmara de gás, né? E levou-as para estudos e experimentos, muitos deles de crânio cortado, essas coisas assim, coisas que quem não é da área e ouve fala assim, nossa, que horror, que absurdo. É normal ter esse sentimento, mas esse médico também teve a sua contribuição para a ciência. É inegável falar que não teve porque teve. Tá? Sim. Só que diante deste movimento, da onde veio, o que ele fez, imagine, ele era um médico nazista. Então, quando a gente fala de nazismo, não tem como a gente achar ponto positivo nisso. Não tem como a gente ver nada de positivo no nazismo, entendeu? Sim. Então, por conta disso, começou-se um movimento internacional para que o nome caísse, né? Esse movimento tem um pouco mais de 10 anos, tá? Então, a síndrome de Asperger era uma síndrome que foi catalogada na CID-10. CID-10 é o Código Internacional de Doenças. É o código, um livrão grossão, onde todos os médicos se baseiam naquele código para dar um diagnóstico. Certo.
Aqui no Brasil, na Iugoslávia, no Japão, na China, no Paquistão, o código é o mesmo. É o mesmo, mundial. É mundial. Justamente para isso, para não ter confusão, para que toda a comunidade médica fale a mesma língua. Certo. Tá, muito bem. Aí, em 2013, tem um outro livrão grandão que se chama DSM-5, Manual de Doenças Voltadas para a Saúde Mental, edição 5. Foi lançado em 2013. Veja só. Enquanto a CID-10 foi lançado lá em 2010, o DSM-5 foi lançado em 2013. Tá. O DSM vale só para doenças voltadas para a saúde mental. Em 2013, no DSM-5, caiu o nome Síndrome de Asperger. Então, nós, da área dos tratamentos, da comunidade do autismo, a gente que está nessa lida, nessa pegada, a gente não usa mais o termo Síndrome de Asperger desde 2013. Só que só nós praticamente temos esse conhecimento. Sim. E é uma coisa que, se for ver ao pé da letra, legalmente falando, tá bom que só vocês não usam, ok? Mas tem um CID falando que pode usar. Então, se tem um CID, que é um documento maior, dizendo que a nomenclatura ainda existe, que é o CID F84.0, CID então pode. Tá, mas daí, peraí, eu me baseio no quê? Peraí, tá, como é que é o nome? Aí, vem um outro documento falando assim, olha, não vamos mais usar o nome Síndrome de Asperger por conta de toda essa briga, por conta do apanhado histórico internacional. Vamos esperar reformular a CID-11, porque a CID... Aí assim, há 5 anos atrás, já começou um movimento falando assim, olha, a CID-10, ela vai ter uma alteração em janeiro de 2022. Então, quando entrar em vigor a CID-11, não vai mais ser falado em síndrome de Asperger de modo nenhum. Oficialmente, nem síndrome de Asperger, nem autismo com altas habilidades, nem autismo infantil, nem síndrome de Rett, nem autismo atípico, nem nada. Tá? E quando que teve essa mudança? Dia 31 de janeiro de 2022. Dia 31 de janeiro de 2022. Caiu absolutamente o nome Síndrome de Asperger. Isso agora é só um nome que faz parte da literatura médica, da literatura psiquiátrica. Não se dá mais esse CID. Quem tem esse CID em documento deve ir ao seu médico neuropediatra, trocar o seu diagnóstico, colocar lá o número, que inclusive o número mudou, tá, gente? Tá bem maior o número. Agora é 6A.01 alguma coisa. Assim, teve umas mudanças bem legais, bem boas, porque agora aí as pessoas falaram assim, mas então agora o autismo tem nível, né? Tem autismo leve, moderado, severo. Mentira, nunca teve. Isso daí não há documento nenhum que fale sobre isso. Isso daí é uma coisa assim que as pessoas falam, porque foi criado, tipo assim, é um autismo leve. O meu filho tem autismo, mas é bem leve, tá? Mas é uma coisa meio, né, que do ponto de vista científico não se aplica muito. O que se aplicou por algum tempinho o que tem em DSM-5, inclusive, está lá assim, níveis de suporte. Suporte leve, moderado ou severo. E não é nem nessas palavras. As pessoas que interpretaram dessa forma. Tipo assim, tem nível leve, quer dizer assim, é uma pessoa que está no espectro, mas que precisa de pouca ajuda. Aí tem aquela pessoa que precisa de um pouco mais de ajuda, que geralmente tem a linguagem comprometida. E aí tem também aquela pessoa que está no espectro e que tem a linguagem comprometida, funções executivas
processamento sensorial comprometido e muitas vezes também tem deficiência intelectual. Então, é aí que tá os níveis do autismo. Mas entendi. que é bem diferente do que as pessoas falam e acham que é. E alguém começou a pregar e o negócio foi adiante. E aí, nesse livro tá bem especificado. A maioria dos vídeos fala nível leve, nível médio, né? Não. Patrícia, quais são as suas especialidades? Bom, eu sou pedagoga por formação. A minha primeira pós-graduação é em psicopedagogia, em 2010, pela FAG. Mas a minha psicopedagogia era uma época que, tipo, a psicopedagogia clínica e institucional era obrigatório fazer estágio, estudo de caso. Então, era uma segunda... A gente falava assim que era uma segunda faculdade, sabe? Era uma carga horária bem grande, era bem sério, bem diferente de hoje, vamos dizer assim. Não estou falando da instituição, mas de alguns cursos de psicopedagogia que tem aí no Brasil que é vergonhoso, assim. É de chorar, sabe? É de sair correndo. Você olha a grade, você olha o jeito, você fala assim, meu Deus do céu, que medo um filho meu cair nas mãos de uma profissional dessa. Porque é terrível, nossa, é apavorante, tá? Então, eu fiz a psicopedagogia, aí depois eu fiz gestão escolar na UDC de Foz, porque eu tinha aquele sonho dourado de ser coordenadora de escola, de ser diretora, tal, passar no concurso do estado, concorrer para a direção, até eu estar na gestão. Aí você viu como é. Assim, daí. Só que eu fiquei 8 anos na gestão escolar. Então, me ajudou, sim, me ensinou muito, coisas que eu uso. Coisas da gestão escolar eu uso até hoje na minha prática como psicopedagoga, porque 1 e 2 a gente tem que ficar levando coisas para a justiça. Tem que ficar encaminhando para a justiça, tem que entrar com liminar, tem que entrar com processo, tem que isso, aquilo, tem que enfrentar diretor, coordenador, todo mundo. Então isso me deu bagagem, né? Aí a terceira pós foi em educação de jovens e adultos, porque eu também trabalhei como coordenadora de curso técnico. Então, eu sentia que me faltava entender algumas coisas. E eu falo que eu brinco, né? Eu brinco, mas na verdade eu falo a verdade. Eu falo que essa pós me ajudou muito a falar mais mal ainda de Paulo Freire. Tá certo. E você também saiu candidata, né? Saí candidata. A política me ensinou muito. Só que assim, não foi... estas campanhas eleitorais às quais eu fui candidata que me ensinaram. O que me ensinou muito foram os 30 anos que eu fiquei nos bastidores políticos, né? Que a minha família vem disso. Então, a minha família sempre esteve envolvida com isso e meu pai também foi candidato, não aqui em Cascavel, mas foi, né? Então, a gente tem essa veia aí de muito tempo. Mas a política me ensinou demais. Me ensinou muito. Muito pra vida, assim. Sair como candidata foi uma experiência bacana? Foi muito bom. Eu falo que ganhar te ensina, mas perder te ensina ainda mais. Muda, né? Você acha que é uma coisa e não é, né? Eu acho. Cara, é que... O que eu vou dizer? Falar de política é... Eu falo assim, se você se acha uma pessoa popular, se você acha que você é uma pessoa que você tem esse ímpeto de mudança e de boa vontade e no teu trabalho, no teu dia a dia você não consegue fazer isso, se candidata. Se candidata nem que seja para síndico do teu prédio de começo. Depois você vai indo, você vai ver. Acho que só a atitude de fazer isso, né? Exato, só ter a coragem de você botar o teu nome já é muito mais do que aqueles outros que ficam cacarejando por aí e apontando e falando e na verdade não fazem, né? Então, só que assim, às vezes eu percebo que eu hoje, na minha função, na minha empresa, na minha profissão, eu consigo fazer muito mais, mas assim, infinitas vezes mais do que quando eu estava no serviço público. Eu já estive, inclusive, em cargo de chefia no serviço público.
que eu tinha carta branca para fazer algumas coisas. Hoje eu faço muito mais do que o que eu fiz naquela época. Porque o empreendedorismo, a iniciativa privada, o meu networking me dá mais possibilidades. Sim, correto. Além das suas especialidades, eu sei que você é atiradora. Calma que eu não terminei de falar. Eu não terminei de falar tudo elas ainda. Tem mais? Ah, tem mais? Tem. Eu li essas, então. Eu acho que eu li errado. Ou você não colocou o resto. Não, eu coloco. Bom, não sei. É que no Instagram, coloca. no cabeçalho do Instagram é bem básico, né? Não cabe tudo lá. Não cabe. Eu tenho que resumir no resumido aquilo lá. Deixa eu ver. Daí tá. Fiz a EJA. Aí depois Aí foi quando eu comecei a trabalhar com educação especial. E, tipo, me colocaram na educação especial. E eu gostei. E fiz a minha primeira pós em educação especial. Aí fiz a segunda, educação especial com ênfase em deficiência intelectual. Perdão. Não? E aí, em 2018... Não, 2017. 2017. Foi a minha primeira... Aí eu já tinha 5 pós-graduações. Eu falei, chega de fazer pós, deu. Pro serviço público isso não vale nada mesmo. Ter uma pós e ter 10 é a mesma coisa. Isso me ajudava só em escolha de vaga. Então eu sempre acabava pegando aquilo que eu queria para trabalhar, na escola tal, e conhecimento mesmo. Falei, mas chega, deu. Enquanto não aparecer uma outra aí, não quero fazer. E aí, só que até que eu tenho uma frase assim que enquanto a gente faz planos, Deus dá risada, né? Até que o autismo apareceu na minha vida, através de uma aluna. E aí eu conheci o autismo e eu percebi que com tudo aquilo que eu tinha estudado, eu não sabia nada. Mas sabe o que é nada? Mas nada. Gente, eu já tinha dado aula para cego. Eu fui coordenadora de um setor que trabalhava com braille. Eu aprendi braille. Eu alfabetizei em braille. Eu conseguia dar aula para paralisado cerebral. Mas como aquele negócio chamado autismo me surpreendia. Porque cada criança com autismo era de um jeito. Cada dia elas estavam de um jeito. E como que coisas tão assim... que banais, tão bobas, incomodavam tanto a elas. Só que aí aconteceu uma coisa. Eu fui estudando e eu fui me apaixonando por aquele negócio. E passou um ano. E aqui no Brasil, em 2017, 2018, não tinha nada. Não tinha praticamente nada sobre o tema. Nada. Não tinha uma pós-graduação voltada para o autismo. Não tinha nada. Bom, formação pela prefeitura, muito menos, né? O número de diagnósticos estava crescendo, mas formação pra gente não tinha. E aí eu comecei a procurar e foi quando eu, assim, mas muito por acaso, uma vizinha minha postou no Facebook dela um vídeo desse médico, do Dr. Paulo Liberalesso, falando sobre autismo. Eu falei, meu Deus do céu, que coisa mais maravilhosa, a forma com a qual esse médico fala. Porque ele explica as coisas de um jeito que parece que é muito fácil. Deixa eu ir atrás dele, deixa eu ver de onde que ele é, enfim. E nesta época, eles estavam montando a primeira pós-graduação do Brasil em tratamento do transtorno do espectro autista. Pelo CBI of Miami, que era uma certificação internacional. CBI é uma instituição que fica dentro do laboratório de medicina da Universidade da Califórnia. Uhum. Os donos do CBI, eles são brasileiros que estão nos Estados Unidos, os dois são pais de autista, e eles foram para lá para dar o melhor tratamento para os seus filhos, já que aqui não tinha, entendeu? Um deles é o Dr. Gustavo Teixeira. E o Dr. Gustavo, assim, já médico, ele falava assim, eu preciso difundir para o Brasil todo esse conhecimento que tem aqui, mas que não tem lá. Porque lá está aumentando muito a prevalência. Se aqui tem o conhecimento e lá não tem, como que a gente vai fazer? Amanhã, se a gente morrer, o conhecimento vai com nós para dentro do caixão. Só que a gente precisa deixar o conhecimento. Registrado. Foi quando ele criou o CBI of Miami com a proposta de levar conhecimento na modalidade EAD para quantas pessoas fosse possível a internet entregar. Sim.
Entendeu? Isso que a gente nem tava falando tanto nesse boom do EAD que foi agora. EAD ainda era mal visto nessa época. Era bem mal visto, né? Só que o jeito da aula deles já era diferente, já era aula ao vivo, tinha hora para entrar, hora para sair, tal. E aí eu peguei e olhei e falei assim, cara, eu vou fazer essa pós. Eu olhei os professores, aí fui pesquisar, porque eu sou uma pessoa obstinada, assim. Não adianta só você falar pra mim que você é fulano de tal, formado em tal coisa. Eu vou pegar, eu vou procurar o teu nome na plataforma Lattes, eu vou procurar aonde você estudou, quem foram seus orientadores, o que você escreveu. Eu sou doente. Assim, você tem que realmente me provar, em primeiro lugar, com o seu currículo, que você é bom. Daí depois eu vou confiar no que você fala. E aí o professor Lucelmo, que também foi meu professor, ele ensina uma coisa muito legal pra gente. Que é assim, duvide de mim. Acredita na ciência. Duvida de tudo que eu tô te falando. Vai pesquisar. E tenta achar um erro. De preferência, tenta achar um erro. É assim que você estuda. É assim que você fica bom. Cara, que bacana, hein? Você falou as especialidades todas? Até, teve essa que foi o divisor de águas na minha vida. E aí comecei a trabalhar com autismo. Aí foi realmente o divisor de águas da minha vida. Que foi quando eu estava estudando, eu descobri o meu diagnóstico do autismo. Que foi aí, fazendo a pós, que eu me descobri autista. E aí, isso mudou muito a minha vida, porque foi uma libertação, né? E adulta já. Adulta, com 31 anos. Com 31 anos. E aí foi a minha libertação. E foi quando muita coisa se encaixou, foi quando muita coisa se esclareceu. E, enfim, e aí foi quando eu engrenei, porque aí eu descobri que aí me veio mais esse hiperfoco na vida, né? O autismo. E aí, nós autistas, nós temos a característica de sermos muito obstinados por alguma coisa ou algumas coisas, que é o que a gente chama de hiperfoco, que é o interesse restrito. Entendeu? Então, o autismo e os transtornos do neurodesenvolvimento, a neurologia, a psiquiatria, os neurofármacos, essa pegada toda, daí veio a psicologia comportamental, que eu nem conhecia isso, que veio a análise do comportamento aplicada, que é a minha 7ª pós-graduação, é o que eu me dedico hoje. Aí eu entrei numa de... Eu só estudava sobre isso. Uhum. E eu tinha tempo, porque eu só trabalhava 20 horas na prefeitura. E o resto do tempo eu estudava demais. E ainda estudo bastante. E aí assim foi. E aí acabei a minha pós em tratamento do autismo. É o que me faz ser a única psicopedagoga da cidade especializada em tratamento do transtorno, tratamento do transtorno do espectro autista. Veja, tratamento. Uhum. Não é especialização em autismo. Especialização em autismo tem várias pelo Brasil e não sei se tem alguma outra psicopedagoga na cidade. Mas em tratamento, ser especializada em tratamento correto, por enquanto, infelizmente, eu sou a única. Gostaria que tivesse até mais, porque a demanda está cada vez mais alta. Era o que eu ia te perguntar. Como você falou que é um assunto recente, a questão da demanda de profissionais para essa área. E aproveitando o gancho, se você descobriu aos 31 anos que tinha autismo, como que nós vamos identificar uma pessoa com autismo? As características básicas. Não vai. Você não vai. Sabe por quê? Porque o autismo é considerada uma das deficiências invisíveis. E aqui vai ter gente ouvindo e falando assim, nossa, mas o autismo é deficiência? Para todos os fins legais, sim. Você gostando ou não, querendo ou não, achando bonito ou não, é. O que é o autismo? É um transtorno do neurodesenvolvimento, tá? Transtorno, problema, desordem do seu neurodesenvolvimento. Está onde, então? No cérebro, tá? Então, para todos os fins legais, é considerado deficiência. Por quê?
Porque uma pessoa com autismo, tá? Ela dificilmente vai conseguir viver ou concorrer em igualdades de condições com outra pessoa que não tenha o autismo. Por exemplo, eu tenho um autismo que eu não tenho comprometimento intelectual nenhum. Mas não venha me dizer que a minha interação social é igual de outra pessoa, porque não é. Eu tenho problema de interação social, entendeu? E eu sofri por isso uma vida inteira sem saber o que era. Entende? Não achava respostas. Não. Entendeu? Eu tenho problemas sensoriais terríveis. Entendeu? Que não dá pra me colocar em qualquer lugar, sob qualquer situação, em qualquer circunstância, assim como a maioria das pessoas. Mas daí você vai me falar, Patrícia, mas ninguém é igual a ninguém. Concordo que ninguém é igual a ninguém. Mas existem pessoas que têm transtornos ou síndromes e que têm as suas garantias, as suas proteções. Então, nós que também temos, que nós estamos ali naquela linha tênue, né? Entre o não é síndrome, não é deficiência aparente, mas é um transtorno, dá para fazer, mas não dá para fazer, mas daí tenho com o nível 1 de suporte que consegue fazer, mas daí tem o nível 3 de suporte que não consegue fazer, e daí como é que a gente faz? E aí, pensando em tudo isso, em 2012 foi criada a Lei Berenice Piana, que coloca a pessoa com transtorno do espectro autista como pessoa com deficiência perante todos os efeitos legais. E aí você vai me perguntar, mas então, Patrícia, o autismo é deficiência ou não é deficiência? Depende do aspecto que você olha. Depende para quê? E daí eu fico pensando, as pessoas falam assim, eu me sinto ofendida se alguém me falar que eu sou deficiente por conta do meu autismo. Eu falo, então tá bom, já que você tá se sentindo ofendida, você abre mão de todos os seus direitos? Ou você quer ser só até onde te convém? Se alguém chegar pra mim e falar você é um deficiente, eu falo, sou. Tá na lei? Obrigar? Não. Então, assim, eu falo assim, esse é o tipo de discussão que não leva ninguém a lugar nenhum. E que volta e meia estão discutindo. Não é, não é, não é, não é. É igual, assim, a história do síndrome de Asperger. Algumas pessoas ficavam ofendidíssimos quando tinham lá no seu diagnóstico o síndrome de Asperger, e outras se sentiam muito ofendidas quando vinham o diagnóstico como autismo. E falavam assim, não, mas eu não sou autista. Eu não bato a cabeça na parede. Eu não ando em círculo. Eu não fico estereotipando. Eu não sei o quê. Eu falo, eu olho no olho, eu não sei o quê. Sabe? Umas coisas, assim, umas discussões que não levam ninguém a lugar nenhum, como eu acabei de falar. E aí, por conta disso, a comunidade médica teve que parar, né? Teve que refazer documento para ajeitar esse tipo de coisa pequena aí mas que, enfim, agora tomara que parem de brigar por causa disso. E perante a sociedade, na sua opinião, a questão do preconceito, como você lida? Eu lido muito bem, porque eu não posso dizer que eu sou vítima de preconceito nenhum. Nunca fui. Uhum. Mas também porque nunca deixei. Só que eu tenho uma vantagem. Como eu sempre disse, pelo fato de eu estudar muito, ser muito ligado à academia, à ciência, à pesquisa, eu acho que nunca ninguém se atreveu a cometer um ato de preconceito comigo. Porque sabia que do mesmo jeito que ia vir, ia voltar bem pior. Porque se tem uma coisa que eu aprendi, e inclusive foi na política que eu aprendi, foi a não ser ingênua e foi a me defender. E eu me defendo muito bem mesmo. Seja com palavras, seja com fundamentação, seja do jeito que der, eu me defendo. E aí vem uma questão de criação. A minha família me criou sempre assim. A minha família me criou de uma maneira de que, olha, por enquanto você tem a nós, mas uma hora você pode deixar de ter.
E quando você deixar de ter, como que você vai fazer? Então, a gente vai moldar você para o mundo, a gente vai moldar você para o mercado de trabalho, para a vida, para a sociedade. E é um pecado muito grande que eu vejo que as famílias de crianças com autismo não estão fazendo isso hoje. Elas querem que as suas crianças sejam independentes, mas elas não estão criando essa independência nas crianças, nem nos adolescentes. Então fica um tanto quanto difícil. Então eu já sofri preconceito por conta da minha condição. Teve uma situação assim, agora eu lembrei. Mas eu logo fui me defender. Até voltar, quando saiu meu diagnóstico, né, levei tudo pro departamento de medicina do trabalho da prefeitura e não ficaram um ano para tentar achar um lugar para me colocar para trabalhar. Ele até parou, ó. Sim, gente, sim. Imagine se eu fosse uma pessoa com deficiência intelectual, né? Imagine. Ia me aposentar, certeza. Aí não achava um local. Aí eu dava as soluções, assim, porque eu sou uma pessoa muito assim. Se eu vejo que tem um problema, eu vou te falar do problema, mas eu já vou te apontar uma solução. Isso é meu. Uhum. Isso é meu ser assim. E toda vez que a gente ia, e me afastavam por um mês, me afastavam por 2 meses e tal. E aí eu falava assim, olha, gente, tem que ser um lugar assim, assado, cozido, sapecado. Tem vaga assim, ó, desse jeito que eu tô falando, lá e lá. Porque eu me dava o trabalho de ver aonde tinha vaga, sabe? E aí eles falavam assim, tá, a gente vai ver. E esse ver nunca chegava. E, só que assim, eu adoeci nesse período, né? Eu me senti muito mal, porque não tem como você não se sentir mal. Você ficar encostada por um tempo e você não ter serventia laboral para uma pessoa como eu é muito difícil. Só que em contrapartida, toda vez que eles faziam isso comigo, eu falo assim, eles davam asa para uma cobra. Porque aí eu pegava todas as leis que eu poderia, eu pegava tudo que eu podia e eu ia estudar. E eu estudava e nossa, estatuto de servidor, meu Deus do céu. Eu sei aquilo de trás para frente, de frente para trás. Eu sei cada parágrafo daquilo, sabe? A lei brasileira de inclusão, eu sei cada parágrafo. Lei Berenice Piana, que é a lei que favorece as pessoas com autismo, eu sei decor também. Então, assim, aí chegou eles a levantar a possibilidade deles me aposentarem. Sim, com 31 anos. Sim. Eu acho que, assim, uma pessoa medíocre, ela iria ficar muito feliz com isso, né? Ela ia falar assim, nossa, que legal, com 30 anos vou estar aposentada. 30 anos você não pode fazer mais. Os outros 40 da tua vida você não pode fazer mais nada profissionalmente. Você tá louco, você tá fadado à loucura, né? Aí eu entrei com uma ação, né? Entrei com uma ação em minha própria defesa pelo meu direito de trabalhar. É raro, acho que é raro isso, né? Não, assim, depende, né? Não, nesse caso, eu quero trabalhar. Vocês não estão deixando. Isso. Foi o que eu fiz. Aí, só que daí, assim, aí a gente vai procurar advogados, aí os advogados também não têm muito conhecimento. Como me defender nesse sentido? Aí era muito engraçado, porque eu fazia as peças. Você fez o seu processo? Eu fiz meu processo. Gente, uma coisa eu falo. Muitas vezes a obstinação vence o talento. Ouçam o que eu estou falando. A obstinação vence o talento. Você está contando as suas coisas como pessoa. Então eu posso dizer assim que a maioria das pessoas que têm o autismo ou que ou são adultas e às vezes não sabem que tem, muitas se escondem, então acabam se escondendo, se retraindo. Sim, muitas porque têm vergonha. Muitas pessoas que tiveram um diagnóstico na idade adulta ou até mesmo na adolescência e na idade adulta, elas se escondem
por várias razões. E eu já vou te dizer quais são as áreas que essas pessoas mais sofrem, tá? A área da saúde tem muitos médicos com diagnóstico de autismo e que não revela. E isso causa um sofrimento terrível, porque eles têm medo de perder a credibilidade profissional. E na área jurídica, porque pode parecer piada, mas veja que absurdo. Se um juiz ou promotor tiver um diagnóstico de autismo, alguém pode entrar com uma ação, colocando em dúvida todas as decisões que este o fez. Embora ele comprove que ele tenha plena capacidade intelectual, mas pode. Tanto que eu tenho amigos advogados que sofrem muito por isso, por não poder falar abertamente sobre o seu diagnóstico. E eles têm medo de falar e perder cliente, de não ter credibilidade, de perder ações, até mesmo por parte de magistrados. Sim. Tá? Inclusive, eu tenho uma colega que não é daqui de Cascavel, que ela é simplesmente genial. Ela é genial. E ela não fala do diagnóstico por conta disso. Porque ela sabe que ela vai sofrer retaliações profissionais. E não venha me dizer que é uma pessoa que vive bem por conta disso, porque ninguém que vive escondido vive bem. Sim. Tudo que você me falou, então eu quero acreditar que a importância de fazer um trabalho de base com as crianças é importantíssimo para ela chegar na vida adulta se defendendo. Isso, com uma... É assim, a gente tem que separar o que é independência e autonomia. Nem todo o autista vai ser independente. Eu não sei se eu sou uma pessoa independente com 34 anos. Eu não sei se eu sou. Eu tenho minha profissão, tenho minha empresa, pago minhas contas, tenho uma renda boa, não tenho comprometimento intelectual, mas eu ainda moro com a minha mãe e eu não sei se um dia eu terei condições de morar sozinha. Eu não sou casada, eu não tenho filhos. Mas assim, pergunte pra mim hoje se eu quero sair de casa pra ter a minha casa, o meu lugar, o meu espaço. Não, de jeito nenhum. Nunca. Ou ter uma vida a dois? Pode ser, tenho vontade. Tenho vontade sim. Embora relacionamentos com autistas não é fácil. É muito difícil. Isso daí você pode, mas olha, pode pesquisar, pode futricar, pode ler, pode ver aonde você quiser. É muito difícil o relacionamento com a gente. Por diversas razões, né? Inclusive tem uma série na Netflix que mostra muito claramente isso, que se chama Amor no Espectro. Que é muito boa. Ela mostra muito a realidade. Tem algumas séries que falam sobre autismo que é uma porcaria. Pode pegar aquilo lá e tomar como exemplo de mentira. Por exemplo, The Good Doctor. Ninguém é daquele jeito. O The Doctor, né? É, The Good Doctor. Ele não é daquilo lá. Não. Ele tem autismo? Sim, ele tem autismo, mas ele tem síndrome de Savant. O savantismo é uma síndrome rara, que é o que dá aquela genialidade nele. Porque qual que é também um outro mito que a sociedade construiu por trás do autismo? Que autistas são muito inteligentes. Mentira. Isso aí é mentira. Né? O que, na verdade, o que ocorre é que 70% dos autistas têm deficiência intelectual. Por exemplo, eu tenho autismo, mas eu tenho um TDAH elevadíssimo. Eu tô conversando com você há 1 hora e não gravei teu nome. Entendeu? Então assim, eu não tenho inteligência acima da média. O que eu tenho eu tenho uma dedicação muito grande em coisas que me interessam. Que é aí o hiperfoco. Mas dizer que todo autista é muito inteligente, a maioria dos autistas são muito inteligentes, isso daí é mentira. Isso daí não tem cabimento nenhum. Eu estou falando
perguntando para você como quem está assistindo, tá? Muitos teriam dificuldade de estar aqui falando comigo? Depende do assunto. Eu tenho facilidade em falar com você sobre isso porque esse é meu hiperfoco. Mas se fosse qualquer outro assunto, sim, teria. Com certeza teria. Entendi. Aquilo que eu me dedico, aquilo que eu estudo, aquilo que eu acho que eu sei falar bem, aquilo que eu domino, eu fico 2 dias falando sem parar com você. 2 dias. Eu acho coisa pra falar, eu falo Sim. até a minha voz. Não, é normal, tranquilo. Até a minha voz falhar. Se não é do meu interesse, eu não fico nem perto. E aí você vê o meu problema de socialização. E aí você vê também a minha rigidez comportamental. Entendeu? Se não me interessa, eu não socializo. Quer dizer, eu não socializo, eu não comungo do mesmo espaço. Se é um lugar que tem barulho, um barulho que não me agrada, eu nem fico ali, eu não vou, eu me dou o direito de não ir. Por exemplo, uma coisa assim, é uma coisa muito curiosa em mim. Eu gosto muito de viajar sozinha. Sozinha. Uhum. Entendeu? Porque eu tenho os meus padrões de querer de fazer aquilo que eu quero fazer. Entendeu? De comer aquilo que eu quero, de acordar na hora que eu quero. Por exemplo, quando eu tô em viagem, né? Essas coisas assim. Então, eu sou uma pessoa individualista. Luto para... Só que por ser individualista, eu não faço ninguém entrar na minha, entendeu? Por eu ser individualista, eu vou viver o meu individualismo sozinha. Eu não obrigo ninguém a viver o meu individualismo comigo. Entendeu? E só que o problema é que isso vai ficando cada vez melhor pra gente. E aí, quando a gente vê, nós estamos vivendo num mundo cada vez menor. Num círculo cada vez mais pequeno. Entendeu? A gente se sente muito bem, muito confortável dentro da nossa bolha. Por isso do nome autismo, que vem do grego autos, sozinho, ele mesmo, si mesmo. Entendeu? Nós não precisamos necessariamente da presença do outro, de outros, para nos completarmos. É estranho, mas é assim. Eu então vou te falar uma coisa pelo que você me falou. Ao contrário das pessoas que não têm autismo, como você disse, eu não quero ir lá naquele lugar, mas a pessoa me chamou. Ah, eu vou, mesmo não querendo, eu vou, para tentar agradar alguma coisa. Vocês são diretos. Não vou, acabou. Sim, não vou. Não tem falsidade. Não. Pelo menos eu sou assim. Eu me dou esse respeito de hoje ser assim. Mas por muitos anos da minha vida não foi assim. Muitos anos da minha vida eu fazia tudo pra agradar todo mundo e agradava. Só não agradava a mim, né? Sim. Aí você acaba pagando um preço por isso. Da saúde mental minha que era acabada, né? E por que não solidão? Um pouco de solidão. Por estar na sua bolha. Quer viajar sozinha. Entendeu? Não, eu pago um preço alto por ser assim. Isso é fato. Entendeu? Eu trabalho sozinha. Eu sou uma pessoa que eu não consigo trabalhar em equipe. Eu não consigo fazer parte, por exemplo, de uma equipe multidisciplinar. Por exemplo, eu não consigo jogar o jogo de alguma situação, de alguma instituição, de algum lugar. Eu sou uma pessoa que eu não compactuo com o erro. Seja quem você for, se você estiver errado, se você estiver fazendo alguma coisa errada, principalmente na minha área de trabalho, que eu considero extremamente séria, se eu vejo que você está errado, eu vou te corrigir. Seja você quem for, seja onde for. Eu só vou cuidar para não fazer isso em público. Eu vou fazer isso no particular. Mas que eu não vou deixar você fazer o errado na minha frente, você não vai fazer o errado na minha frente. Sem eu falar pra você que você tá errado. Não. E isso não é arrogância.
Eu acho que seria até o modo mais correto, né? Porque tem só que muitas pessoas isso que na frente das outras, um casal, por exemplo, na frente de outras pessoas, às vezes o marido ou a mulher corrige na frente dos outros, coisa que então, poderia ser feita, ó, você não é fez. é aquela velha história, né? Corrigir no particular e parabenizar no público, né? É difícil, gente, não é fácil, eu sei que não é fácil. Não tô falando que é uma receitinha de bolo. Sim. É muito difícil isso. Você precisa de muita inteligência espiritual e de muito treino para você fazer isso, tá? Mas seria o ideal. Só que, por exemplo, na minha área de tratamento agora, que é tratar pessoas com problemas no comportamento, porque o autismo é um problema de comportamento, tá? Eu vejo, por exemplo, uma criança fazendo tal coisa errada ali na minha prática clínica. Eu preciso corrigir ela na hora. Eu não posso deixar para depois. E eu também nem posso passar para os pais corrigirem em casa uma atitude que ela fez ali no meu espaço terapêutico. Eu tenho que corrigir. E isso é análise do comportamento aplicada, isso é ciência. Isso é o correto. Comportamento inadequado você corrige no momento. Você não deixa para depois e você nem transfere para os outros. Sabe? Então, e é muito curioso essa pegada de você ser autista, você ter problemas de comportamento e você lidar com o tratamento do comportamento do outro. Só que ao mesmo tempo que é muito estranho, que é diferente, não é. Porque eu falo que eu conheço isso faz 34 anos. Eu não conheço esse negócio de ouvir dizer. Eu conheço porque eu tô dentro dele faz 34 anos. Então é muito bom. E eu vejo, assim, quando eu aplico a análise do comportamento aplicada, que é a ciência que mais tem evidência científica no tratamento do autismo, que está aí nesse livro, inclusive. Quando eu aplico em mim mesma, eu vejo que faz todo sentido. Mas, olha, realmente dá para entender por que é a melhor ciência do mundo voltada para a modulação de comportamento. Porque realmente dá certo. Ficou uma pergunta lá de trás, uma dúvida. Quanto mais cedo identificar o autismo, melhor? Claro. Só que também não adianta nada identificar e não tratar, né? E não tratar. Você comentou isso daí. Tem que identificar casos mais graves de autismo. Vamos usar aí a linguagem popular, né? Autismo nível 2 e 3, para as pessoas entenderem mais ou menos o que a gente está falando, você identifica aí já na primeira infância. Primeira infância até os 4 anos, tá? Então, não tem como você identificar um autismo aí de uma criança com 3 anos de idade e falar que é um autismo com pouco comprometimento. Não dá, não tem como. Porque ele é tão comprometido que não dá para falar que isso é pouco. Isso é de moderado para severo, tá? Dependendo. Então, ok. Foi lá no neuropediatra, pegou o diagnóstico. E agora? Faz o quê? Porque um diagnóstico, ele é só um papel. E o papel, você pode fazer o que você quiser com ele. Você pode deixar dentro de uma gaveta, você pode falar para os outros, você pode tirar uma foto, você pode jogar no lixo, você pode guardar, você pode mil coisas. Agora, o que você deve fazer com esse papel a partir dali é procurar o tratamento. E aí, quando a gente fala em tratamento para o autismo, cara, aí começa uma lida. Aí começa uma pegada foda. Porque, olha, é uma intervenção alta semanal. Não adianta falar que tratamento com eficiência para autismo é uma sessão por semana de fono. Uma sessão por semana de fono e nada para uma criança de 2 anos, de 3 anos de idade que tem atraso na fala é nada. É nada. Precisa de muito mais. Precisa de 3, 4, 5 por semana. Entendi. Intervenção em aba, em análise do comportamento aplicada. Uma vez por semana.
Não adianta nada. Porque a análise do comportamento aplicada modula comportamento. Concorda comigo que a todo momento nós estamos nos comportando? Por exemplo, agora você está me olhando nos olhos, a tua mão esquerda está mexendo no livro, você está balançando a cabeça, a tua boca está sorrindo para o lado, e em 5 segundos eu falei 4, 5 comportamentos teu. Sim. E você se comporta o tempo todo. Até dormindo. Você só deixa de se comportar quando você morre. Só. Todo momento você está se comportando. Se a todo momento você está se comportando, é razoável, é coerente que você passe por um tratamento de modulação de comportamento somente 40 minutos por semana? É nada. Nada. É nada. Você que é da área da corrida, eu vou dar um exemplo chulo para você meio que entender. Imagina alguém que foi lá numa corrida, tropeçou, caiu, um cara grande, de 1,90 m, com 110 quilos, vamos pôr. Um cara grande, Sim. musculoso, grande. Sim. Né? Já não é o ideal para correr, vamos dizer assim. Ele já é pesado para correr, né? Pesadíssimo. Pesadíssimo para correr, né? Já é um halterofilista. Deus o livre, mas tá, tudo bem. Daí ele inventou de ir lá correr, por isso que ele caiu, se machucou e fez uma fratura exposta. E aí chega alguém chega alguém lá e trata o cara, inventa de tratar o cara com 40 gotas de dipirona. Não faz nem coça. É o tratamento de 40 minutos por semana para intervenção do autismo. Consegui te dar o exemplo? Sim, ficou bem claro. Então, assim, quando a gente tem um problema grande, o tratamento é grande. Quando a gente tem uma fratura exposta de um cara de 100 quilos, de 1,90 m de altura, pode ser só remedinho, meu Deus? Não, tratamento é intensivo pra caramba. Primeiro você vai ter que fazer cirurgia, daí depois da cirurgia, depois que melhorar, você vai ter que passar para fisioterapia. Fisioterapia de atleta de alta performance é uma vez por semana? Diário, às vezes 2 vezes no dia. No dia, para recuperar, para quem sabe recuperar aquele movimento. Não é verdade? Quem sabe tentar voltar a treinar leve. Isso mesmo. E aí você vai me perguntar, então, Patrícia, com uma alta intervenção, esta criança vai poder ter uma vida normal? Não sei. Aí vem a tua resposta. Voltar a treinar leve. Agora me veio isso. Olha, a gente faz uma alta carga horária de intervenção para que a longo prazo ele, quem sabe, consiga ter uma qualidade de vida boa. Porque uma vida normal nunca vai ter. Não adianta se enganar. Porque não vai ter. Vai ter momentos na vida que a curva de aprendizagem, que a curva de desenvolvimento vai cair. E as pessoas têm que estar preparadas para saber lidar com isso. Os pais, que são os adultos da situação, né? O porquê de uma alta carga horária na infância. Porque é na infância que a gente consegue os melhores resultados. Depois dos 10 anos de idade, você não consegue mais modular comportamento. Você ajuda alguma coisa, mas é difícil. Não é tão eficiente, não. Por isso, do diagnóstico precoce. Porque o primeiro passo é o diagnóstico precoce. Depois, alta carga horária de tratamento. Mas aí você fala assim, Patrícia do céu, nós estamos no Brasil, Patrícia. A gente está em Cascavel, que é uma cidade privilegiada, que é polo médico. E a gente já não tem tanto profissional na área da saúde. E você está falando de um tratamento para rico. De fato. Só que existe uma forma de você tratar autismo que as pessoas que não têm compromisso com o transtorno ou com a sociedade, que graças a Deus eu não faço parte desse tipo de pessoa, e que são pessoas que não divulgam isso, mas nós, do Movimento Capricha na Inclusão, a gente divulga, que é o treinamento parental. O que é treinamento parental? É o treinamento de pais. É ensinar os pais a ser os melhores terapeutas dos filhos. Porque se a gente vive num país pobre, no sentido de intervenção para o autismo, se não é possível pagar particular, primeiro porque não tem dinheiro, segundo porque não tem profissional,
Então a gente vai ter que dar um jeito. Deixar essa criança regredir, ficar cada vez mais comprometida, não dá, né? Porque ela vai crescer, ela vai virar uma adolescente, vai virar uma adulta. E não dá por várias razões. Então, o que a gente faz? A gente vai dando um jeito. O correto seria que os profissionais que tratam autistas abrirem as portas dos seus consultórios e pedirem para que os pais entrassem na sala e vissem, assistissem toda a sessão e que esses profissionais ensinassem os pais métodos e formas deles replicarem em casa com as crianças. Porque não são os pais que teoricamente ficam mais tempo com as crianças. Quem fica mais tempo com a criança? Os pais ou o terapeuta? Os pais. Os pais, óbvio. Então eu vou ensinar esse pai, essa mãe, a fazer em casa. Adianta você ficar 1 hora com essa criança e chega lá, o pai estragou todo o teu trabalho? Exato, mas se ele nem viu o que eu fiz. Mas eu posso crucificar esse pai também? Ele Não. nem viu o que eu fiz. Ele nem sabe se tá certo ou que tá errado, meu Deus do céu. Então, por isso que eu digo também, um dos meus diferenciais é que eu convido todos os pais para entrarem dentro da sala. Todos os pais têm porta aberta. E se tem algum que não quer entrar na sala por alguma razão, porque acha que a criança se desconcentra, o que eu faço? Eu atendo a sessão inteira com a porta aberta, para que o pai ouça o que eu estou fazendo e ele pelo menos consiga fazer alguma coisa em casa, que ele se lembre de alguma coisa para poder fazer em casa, ou que pelo menos tenha a certeza do que eu estou fazendo com a criança deles. Nós temos um hospital especializado, né? Não. Na verdade, a clínica escola é uma clínica escola. Uma clínica escola para pessoas, crianças com autismo? Crianças com autismo que atende crianças da rede municipal até o 5º ano. Mas, assim, como escola é bom. Como escola é bom porque, assim, atende 2 ou 3 crianças no máximo por sala. Aí a gente entra numa situação difícil, porque os professores, a grande maioria, não tem formação especializada em autismo. Eles têm educação especial, mas eles não têm formação especializada em autismo. Mas, assim, trabalham com muita boa vontade, fazem aquilo que poderiam fazer mais se estudassem mais, mas, enfim, isso daí é com cada um. Vai do objetivo de o que cada um quer para sua vida. E tem a parte da clínica, que é muito difícil porque não tem profissionais. Não tem profissionais. A gente vive uma falta de profissionais muito grande para essa área. Porque eu vou te dizer, você tem noção mais ou menos de qual que é a prevalência de autismo, de crianças com autismo? Porcentagem? Não faço ideia. Estima-se que no Brasil tenhamos 2 milhões de pessoas com autismo. Estima-se. Tá? Isso é uma estimativa por quê? Porque a gente não teve censo. Esse número vai entrar no próximo censo. Então, no próximo censo a gente vai saber. Por enquanto, a gente ainda não sabe. Então, a prevalência, a gente usa os dados do CDC dos Estados Unidos, tá? Que é o Centro de Controle de desordens, vamos dizer assim, de problemas psiquiátricos, né? Dos Estados Unidos. E, assim, concorda comigo que o cérebro da criança dos Estados Unidos não é tão diferente assim do cérebro da criança do Brasil? Ué, a criança é igual, é o mesmo cérebro. É o mesmo cérebro, a não ser que tenha uma mutação ou lá ou cá que a gente não saiba, né? É o mesmo cérebro, então a gente se baseia muito pelos números de lá, tá? Lá, a prevalência está para 1 a cada 48 crianças. É diagnóstico demais. 2%. Quase 2%. Sim, é um monte. É um monte. É muito isso. É muito e precisa ter gente para tratar. E quando eu falo para você que a carga horária de tratamento é alta, a gente pensa assim, meu Deus do céu,
Um profissional que trabalha 40 horas semanais, que é a carga horária de trabalho do Brasil, serve então para tratar 3, 4 crianças? Mais ou menos. Daí o treinamento parental é tão importante. Quando você estava falando nas suas especializações, porque muitos que nos assistem são esportistas. Ah, é? Aí eu ia falar pra você faz o seu tiro prático, Faço. você gosta de andar de patins, que eu vi, e gosta de café. Sim. A importância de ter um hobby, uma atividade física. Qual a importância? Olha, é muito importante, porque eu vou te dizer uma coisa. Isso é um dado muito importante que, inclusive, as pessoas não falam, mas é muito importante que isso seja difundido. Agora, pegando aí uma faixa dos 12 anos de idade para cima, a gente não pode falar em 100%, mas a gente pode falar seguramente em 90% dos adolescentes com autismo, adolescentes e adultos com autismo têm depressão. Para não falar 100, porque 100 é todo mundo, 100 é muita coisa, mas 90 tem. Isso é comprovado, tá? E agora eu vou te falar uma coisa que é pior ainda. Quase 100% das pessoas com autismo, o autismo sem comprometimento intelectual, tá? Já pensaram em suicídio. E 60% já tentou suicídio. E se a depressão é um problema químico que faz com que a tua dopamina reduza, como que a gente faz então para melhorar isso? Com a prática esportiva. Tanto que quando a gente está com depressão e vai a um psiquiatra, ele te faz 2 perguntas. Como é o seu relacionamento com a sua família? E segundo, você pratica algum esporte? Se essas 2 perguntas fossem bobagens, não ia estar na boca de quase todos os especialistas em doenças mentais, né? E tanto que como é o tratamento o tratamento para a depressão, ele é medicamentoso, ele é psicoterápico e a prática de esporte. É um tripé. Todo o médico psiquiatra que você for lá e ele te diagnosticar com depressão, ele vai te falar isso. Ele vai te passar o remédio, ele vai te passar a psicoterapia e ele vai falar, olha, procure praticar algum esporte. A não ser que você seja uma pessoa assim, olha, eu não consigo imaginar uma deficiência que você consiga ir no médico, ele te diagnosticar com depressão e que não dê pra você praticar um esporte. E olha que eu tô aqui pensando em algum. Porque tem várias modalidades paralímpicas, né? Pra você praticar. Então, é muito importante. Só que o problema, eu já vou te dizer qual que é. Quase todo esporte que o autista vai começar a fazer, ele para de fazer. Primeiro pelo quê? Porque envolve gente. A gente não gosta de estar num monte de gente. Tanto que qual é o meu horário de treino de tiro? Quando não tem ninguém. Aonde não tem ninguém? Porque o conversar, as pessoas do meu lado me distraem, me dispersam. E eu não treino para aparecer para os outros, eu treino para mim. E como eu te falei, eu sou uma pessoa muito obstinada, eu sou uma pessoa que quando eu vou mal, por exemplo, eu treino precisão, né? Quando o tiro não vai lá no 5, não tá tudo agrupado, não tá tudo aqui, ó, não tá perfeito. Tem que ser no 5? Tem que ser no 5. Aí. É ali, se ali, é ali. Bem no meio? Exatamente. É isso aí. E aí, eu fico braba. Porque aí eu fico pensando, não, mas por que eu errei? Por que eu errei? Deixa eu ver, por que eu errei? Vamos pensar. Ah, foi por causa disso. Entendeu? Então, eu tenho um compromisso, eu me cobro demais. Entendeu? Então, eu preciso do quê? De concentração até para fazer o meu esporte. Então, até o meu esporte eu levo a sério. O patins. Patins é mais hobby, assim. A gente bota no pé e vai, né? Vai andar, vai bater papo e tal. Vai fazer umas brincadeiras. Mas aí
eu recomendo para pessoas com autismo ou pessoas que não gostam de esportes coletivos que procurem esportes os quais possam fazer sozinhos. E aí, qual que é o primeiro esporte que todo mundo pensa que pode fazer sozinho? Musculação, academia, corrida. É um dos poucos esportes que você faz solitário. Corrida. Você sai correr na rua. Sai correr na rua. Ou bike. Mas como é que você vai pôr uma criança, né? Pois então. Correr sozinha na rua? Não tem jeito. Não tem. E voltando um pouquinho, a importância também no profissional habilitado para atender essa criança, na atividade física. Pois então. Oh, meu Deus. Gente, o assunto é muito extenso. Como você falou, você ficaria aqui até de noite e eu ficaria ouvindo e questionando também, tendo as dúvidas. Eu acho que foi uma baita conversa hoje. Teremos outras oportunidades. Eu queria te agradecer por ter vindo. Imagina, obrigada pelo convite. Foi um aprendizado aqui muito grande. Que esse vídeo chegue às famílias com os filhos autistas, mesmo quem não tenha, saiba como lidar com isso, né? Deixa um recado final para quem nos assiste aí sobre o assunto. O que eu vou falar? Direto. Tanta coisa para falar. Bom, vou pegar sobre a minha área, então, que é a educação e o autismo, né? Em primeiro lugar, gente, primem pela qualificação das pessoas que cuidam das crianças de vocês. Quando eu falo cuida, não é aquele cuidar social, tá? Não é aquele cuidar de você entregar e a pessoa que dê conta, não. Toda pessoa que trabalha com o autismo, ela tem que saber que ela está cuidando do bem mais precioso de uma família. E que também, muitas vezes, ela está cuidando de uma família inteira. Porque muitas vezes uma família só tem aquele profissional com quem contar. Eu sou psicopedagoga, eu sou a única profissional de muitas das famílias que eu atendo. E olha que são mais de 30 famílias hoje que eu atendo. Então, quando eu falo que eu trato famílias, é exatamente isso que vocês estão ouvindo. Porque é uma coisa muito ampla. O profissional sério, o trabalho dele não se resume a 45 minutos dentro da sala fazendo estimulação ou ensinando coisas. Ele ensina a família toda, tá? Então, na hora de vocês escolherem um profissional para cuidar, para tratar, cuidar, ensinar a criança de vocês olhem para isso, olhem se esse profissional tem a paciência, a capacidade, tem o olhar humano de atender a necessidade familiar de vocês. Cuidem muito a quem vocês delegam o tratamento da criança de vocês, porque isso pode ser muito frutífero, como também pode ser desastroso, tá? E não existe educação de qualidade, tratamento de qualidade sem formação de excelência. Esse é o meu recado para vocês. Obrigada pela oportunidade. Sempre que precisar de alguma coisa voltada para os transtornos do neurodesenvolvimento, eu estou à disposição. Pessoal, muito obrigado por terem assistido. Espero que tenham gostado. Quem puder curtir, compartilhar, repassar essas informações valiosas que são... Isso aqui é um vídeo muito valioso, tá? Eu que fui para a internet pesquisar, eu não quero mentir, mas eu não vi um vídeo igual esse explicando de hoje. Tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.